A paz, meu irmão, tudo bom? Eu sou o evangelista Edilson, você está comigo no Desvendando o Apocalipse e hoje nós vamos falar a respeito da carta de Tiatira. Você já ouviu falar da carta de Tiatira, da igreja de Tiatira? Para que possamos começar a entender. A igreja de Tiatira, ela ficava hoje na atual Turquia. Uma das primeiras membros dessa igreja, como é relatado, está lá em Atos capítulo 16, versículo 14, é Lídia, onde Paulo conhece aquelas mulheres orando, e ele começa a pregar, e ele ganha aquela mulher, e o próprio versículo diz que ela era de Tiatira. Então, ela é uma das primeiras membros daquela igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, quando nós observamos, nós vemos começar Jesus falando em Apocalipse 2, versículo 18. E ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve isso: diz o Filho de Deus, o que tem olhos como chama de fogo, e cujos pés são como bronze reluzente. Nós vemos aqui Jesus agora dizer que os olhos dele são como chama de fogo. Por que é que Jesus precisa falar? Porque ele precisa explicar que aquele mesmo que aparece em Salmos capítulo 2, onde aparece o Messias, e você vai vendo ele se explicando como ele ia vir, agora ele aparece dando essa mesma menção. E por que ele diz que tem os olhos como chama de fogo? Porque nós sabemos que ele observa todas as coisas, ele vê todas as coisas, e ele nos julga por aquilo que ele está nos vendo. Por quê? Porque ele interpreta o que está no nosso coração, ele conhece aquilo que está em nossa mente, como está em Jeremias capítulo 17, versículo 10. Ele conhece o nosso coração, ele sonda a nossa mente e ele sabe a intenção, o desejo do nosso coração. Então ele faz uma junção dessas palavras para dizer quem é que estava falando agora, quem é que estava mencionando agora. Vamos continuar? Versículo 19. Conheço as tuas obras, e a tua caridade, o serviço e a fé, a paciência, e sei que as suas últimas obras são maiores do que as primeiras. Nós percebemos aqui que Jesus está mandando agora João escrever, e João está dizendo, olha, Jesus está falando que conhece as suas obras, a sua fé, a sua paciência, o amor, a compaixão que você tem tido. E diferente da igreja de Éfeso, onde nós vemos que eles cobravam regras, cobravam doutrina, onde eles eram muito rígidos, mas é cobrado que eles não têm o amor. Agora nós estamos numa igreja de Tiatira, onde uma igreja que tem amor, que tem fé, que tem caridade, que faz a obra, e faz todas as coisas na presença do Senhor. Então aquilo que faltava em Éfeso, nós vemos ser acrescentado agora na igreja de Tiatira, uma igreja que tem fé, uma igreja que tem amor, uma igreja que tem obra. E outra, o próprio Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz que as últimas obras que eles estão fazendo agora, ela é muito maior do que a primeira. Então, eles tinham elevado o seu ministério, eles tinham levantado a sua fé, eles estavam trabalhando muito mais agora do que antes. Vamos continuar. Versículo 20. Mas tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher, Jezabel, que se denomina profetiza, e ensina e seduz os meus servos a cometerem fornicação e comerem alimentos sacrificados a ídolos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que uma igreja que agora está crescendo, que agora é elogiada a fazer a obra muito mais do que quando começou, e nós sabemos que é sempre ao contrário, né? Nós acabamos fazendo menos hoje do que antes. Antes nós fazíamos mais, e agora nós vemos que essa igreja é diferente, ela faz muito mais hoje.
do que antes. Ela tem amor, ela tem caridade, ela tem todas as coisas, mas Jesus diz que tem uma profetisa lá dentro daquela igreja e ela está profetizando coisas erradas, está entregando profecias que não são da vontade do Senhor. E aquela igreja de Tiatira está permitindo que aquela profetisa venha e profetize. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós tentamos interpretar, nós percebemos agora que essa mulher, ela está pregando e a igreja está permitindo. Agora, como que a igreja permite? Simples. Se na igreja de Éfeso eles cobravam muito e por cobrar muito falta o amor, e isso que faltava nas obras deles. Agora nós temos uma igreja que ela tem muito amor, que ela tem muita caridade, que ela é muito boazinha. E nesse momento dela ser boazinha demais, alguns começam a aproveitar daquela bondade, daquela caridade, daquele amor. Você que está me ouvindo agora, quantos de nós não podemos falar que por a gente tentar ser bonzinho demais, por a gente tentar ajudar as pessoas demais, não acabaram aproveitando da nossa vida, não acabaram aproveitando daquele favor nosso e fazendo com que a gente fizesse coisas que não era para fazer. Então a igreja estava pregando tanto amor, tanta caridade, tanta compaixão, que aqueles que eram mal acabaram se aproveitando daquela situação e entrando e começaram a profetizar. E por a igreja ter tanto amor, ter tanto carinho, eles, em vez de corrigir, eles deixavam os erros passar, para não cobrar ninguém, para não falar que ninguém estava errado, preferiam continuar pregando e fingindo que não estava vendo. Mas ainda que aquela igreja não via, existe um dono da igreja que está acima de todos nós e ele estava observando aquela obra e agora ele diz: eis que vocês estão tolerando essa mulher que se diz profetiza e tem um espírito de Jezabel. Que Jezabel que ele está falando? Aquela Jezabel de 1 Reis, que aparece no capítulo 16, a mulher fenícia, a que se casa com Acabe, que mata os profetas do Senhor, aquela que faz o que quer dentro da casa do Senhor, que faz o que quer com os profetas. Então agora tinha se levantado uma mesma mulher, não a mesma Jezabel, mas alguém com um espírito parecido com o de Jezabel, fazendo o que queria dentro da casa do Senhor. E porque a igreja de Tiatira tinha tanto amor, tinha tanta caridade, eles começam agora a permitir que tudo acontecesse para não cobrar ninguém. Então o Senhor vem agora e ele diz: olha, eu tenho contra ti que você está tolerando Jezabel. E o Senhor vai dizer agora no versículo 21, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e ela não se arrependeu. Versículo 22, eis que farei cair na cama, e os que cometerem adultério com ela sofrerão grande tribulação, a menos que se arrependam dos seus feitos. Então nós vemos agora o Senhor Jesus falando: olha, eu dei tempo para se arrepender. Com certeza o Senhor já tinha levantado pessoas para falarem, com certeza o Senhor já tinha levantado pessoas para explicar, pessoas para orientar, mas ninguém deu ouvido àquilo que Deus estava falando. E agora o Senhor falou: olha, eu vou colocar ela na cama, dessa mesma cama que ela traz essa imundiça, dessa mesma cama que ela traz esse peso para a minha obra, eu vou jogar ela nessa cama, e não só ela, mas todos aqueles que estiverem nesse ato com ela, e tem mais ainda, aqueles que se arrependerem, eu ainda vou dar uma segunda chance, mas aqueles que continuarem, todos vão para essa cama com ela, todos vão sofrer agora, todos vão padecer com ela. Versículo 23, referirei os seus filhos de morte, e todas as igrejas saberão que eu sou o que sondo os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas digo-vos a vós e aos demais de Tiatira, e a todos quantos não têm estado nessa doutrina, não a conheceram, mas condizem as profundezas de Satanás, não porei sobre vós nenhum outro fardo. O Senhor fala
que todos aqueles que não ouviram a profecia daquela mulher, todos aqueles que não deram ouvido para ela, mas continuaram firme na presença do Senhor, o Senhor não acrescentaria nenhum fardo, o Senhor não traria nenhuma dor, o Senhor não traria nenhum sofrimento, mas todos aqueles que estavam fazendo a obra do Senhor e estavam caindo no erro, na falha, estavam em pecado, o Senhor ia cobrar. Então nós estamos diante de uma igreja que tem muito amor, muita obra, muita caridade e ao mesmo tempo não cobra aqueles que estão errados por ter tanto amor no seu coração, por ter tanto carinho no seu coração, por ter feito tantas coisas